Paz e graça, queridos internautas, saudar-vos pela doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã quero vos convidar a uma palavra super abençoada. Espero que fiques até o final do vídeo e Deus abençoe a sua vida. Hoje a palavra está no livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo de número 22 e 23. Assim diz a palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia! Estamos diante desta palavra na qual fala sobre as misericórdias de Deus, a bondade, a benignidade de Deus. Diz que as misericórdias de Deus, elas são a causa de não sermos consumidos. A compaixão de Deus pela humanidade, ela é a causa de até agora não termos sido destruídos pela sua ira, de não termos sido destruídos totalmente pelos poderes malignos, pelos poderes diabólicos. E a palavra diz que a cada manhã essas misericórdias, elas se renovam. A cada manhã essas misericórdias, elas se multiplicam sobre a nossa vida. Isso significa que Deus, Ele é fiel com a sua palavra e diz que a sua fidelidade é para sempre. Aleluia! Então entendemos aqui que a cada manhã o Senhor Deus nos concede uma oportunidade para que a gente possa fazer diferente, uma oportunidade para que a gente possa começar de novo, uma oportunidade para que a gente possa voltar para Deus, porque Deus, Ele nos ama. Aleluia! Se não fora pelo amor de Deus, eu quero acreditar que Deus já teria nos consumido, irmãos, porque o pecado, ele tem nos distanciado, o pecado tem desagradado a Deus. Então, por que motivo o Senhor Deus ainda continuaria, aleluia, nos dando esta oportunidade de vida? Você pode parar e pensar e perceber o quão você tem sido egoísta, o quão você tem pecado bastante, e você até pode dizer: mas eu não mereço essas misericórdias. Mas a palavra de Deus diz que a cada dia Deus, Ele nos dá uma oportunidade. As misericórdias de Deus são as oportunidades que Ele nos dá a cada dia. E você para e diz: mas eu tenho muitos pecados. Mas mesmo assim a palavra ainda diz que Deus me dá uma oportunidade, como irmão Denilson. Sim, Deus, Ele nos dá uma oportunidade, meu irmão, para que a gente possa voltar para Ele, para que a gente possa reconhecer que só Ele é o dono da vida, que só Ele é a salvação para nós. Aleluia! Então, aí entendemos que a escolha da perdição, ela é dependida do ser humano. O ser humano é que decide, aleluia, perder-se, é que decide distanciar-se de Deus. Agora já não é mais Deus, aleluia. E eu quero acreditar que muitas das vezes, quando nós pecamos e falhamos, o que o diabo tem colocado na nossa mente é que Deus já não vai mais te perdoar, é que Deus já não vai mais te dar uma oportunidade, é que Deus já não mais vai te ouvir, Deus já não vai mais ouvir a tua oração. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O diabo faz tudo isso para que você permaneça na tua falha, para que você permaneça na tua ignorância, para que você continue distante do Senhor e você acha que Deus lavou totalmente as mãos por você. Mas eu venho para te despertar, meu irmão, que não permaneça nesta culpa, não permaneça nessa situação. A palavra diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã para a minha vida, para a tua vida, para a vida de todos nós, com o propósito de voltarmos para Deus, com o propósito de voltarmos para o Senhor, com o propósito de reconhecermos que sim, se vivemos é pela graça e a misericórdia dele. Se você tem vida hoje, é pelas misericórdias de Deus. Não importa a situação em que você se encontra, somente reconheça que Deus tem feito tudo por você, que Deus ainda tem trabalhado em seu favor, que você ainda é especial aos olhos de Deus, que você ainda é uma pessoa querida, aleluia. E diz que estas misericórdias, elas são com o propósito de nos dar a oportunidade. E no livro de Isaías, capítulo de número 43, quando lemos a partir do versículo 26, a palavra diz: porque não me compraste por cana romântica, nem pela gordura dos seus holocaustos, mas antes me pesaste com os vossos pecados, com as vossas transgressões. E no versículo de número 27, a palavra me diz algo interessante. E escuta, diz assim, diz que
E no versículo 25, me desculpe irmãos, no versículo 25 diz: eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Aleluia. Esta é a palavra de Deus, esta é a boa nova do Senhor. E ele diz que, aleluia, eu é que pago as vossas falhas, eu é que pago, sim, pelas minhas misericórdias, e por amor de mim, aleluia, para com vocês, eu não me lembro dos vossos pecados. Quando nós decidimos retornar para o Senhor, quando nós decidimos reconhecer o quão dependente nós somos dele e pedimos a misericórdia dele, aleluia, a palavra diz que Deus, por amor dele e por amor do seu filho Jesus, que morreu naquela cruz por nós, para nos salvar e nos perdoar, diz que ele paga as nossas transgressões e perdoa os nossos pecados e não se lembra mais. Quando Deus te perdoa, irmão, Deus não se lembra mais, aleluia. É por isso que você ainda pode viver na condenação daquele pecado, mas Deus já te perdoou. Você precisa se libertar desta culpa, você precisa se libertar desta condenação, e hoje você tem um privilégio de dobrar o joelho e dizer: Senhor, perdoa-me, aceita-me de novo em tua presença, e Deus irá te perdoar, porque esse é o propósito das misericórdias de Deus. Volte para o Senhor, volte a orar, volte a buscar, volte a fazer a vontade de Deus, volte a ajudar. Não se prenda no pensamento de culpa, não se prenda naquele pensamento que te colocava distante do Senhor. Lembre-se que as misericórdias de Deus são a oportunidade que Ele nos dá para voltarmos para Ele. E no livro de 1 de João, só para terminar, a palavra nos diz no seu capítulo de número 1 e versículo 8 e 9, que diz que se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos ouvir e nos perdoar de todos os nossos pecados. Aleluia. Que Deus, esse que renova as suas misericórdias para conosco, diz que Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Que o Senhor Deus te abençoe e que Deus te perdoe de todas as suas falhas. Eu oro a Deus para que o Senhor te perdoe e para que você se livre desta culpa e volte para o Senhor. Ainda que o inimigo coloque na tua mente que Deus não te perdoou, que Deus não te perdoou, não volte para a lama, não volte a cometer o mesmo pecado, não volte a cometer a mesma falha, mas sim volte, continue buscando a Deus, continue se dedicando, e você perceberá que aquele pensamento de culpa, pouco a pouco ele vai removendo-se de ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que hoje você usufrua dessa oportunidade. Faça dessa oportunidade que Deus te deu de você acordar, respirar, para fazer boas coisas, para amar, para perdoar e para voltar para Deus, para orar, para adorar a Deus de todo o seu coração, e agradeça a Ele pelas suas misericórdias, pois se estamos em vida é pelas misericórdias sim do Senhor. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, não perca. Amanhã estaremos falando sobre um tema super importante e eu quero deixar em ti a tua curiosidade: o amor de Deus. Amanhã vamos ver exatamente sobre o amor de Deus. Eu espero por ti no próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.